Nosso jornal, bate-papo, como já havíamos anunciado, com o ex-vereador, empreendedor, advogado Francisco, ou seja, que Francisco, rapaz, Claudemir Rezende Barros, conhecido como Bilu, que está pré-candidato à Prefeitura de Floriano e acabou de deixar ainda no final do ano passado, deixou o MDB, partido que vinha já há algum tempo, e agora está, na verdade já buscou um novo partido e estará se filiando em um novo partido. Bilu, muito obrigado por atender o nosso convite para fazer parte dessa entrevista. Seja bem-vindo, boa tarde. Eu agradeço aos telespectadores do Piauí Notícia, em seu nome, seus prestadores aqui, as pessoas que trabalham com você. E quero dizer para a população de Floriano que o Bilu ingressou na vida pública, na política, em 2016. Me filiei ao MDB em 2015, pleiteei uma vaga para vereador, N. Barros, em cima de uma moto Bros comprada em 2015, e essa moto permanece até hoje. Em cima daquela moto eu consegui percorrer a cidade toda, os 4 cantos, a zona rural, e levei uma esperança para a população de Floriano naquela época de ter no parlamento um vereador fiscalizante, um vereador que colocasse preposições naquela casa, que se preocupasse com o bem-estar da população, e assim fiz. Eu trabalhei durante 2017 a 2020 na Câmara Municipal de Floriano, fui um dos que apresentei mais projetos naquela casa, tanto é que eu fui eleito pelo portal 180 Graus de Teresina, que eu nem conheço esse portal, 3 vezes consecutivo, o vereador mais atuante de Floriano. Qual foi a sua votação na época de vereador, você lembra? 1.032 votos, eu fiquei em primeiro lugar. Primeiro lugar? Primeiro colocado. Agradeço a Deus, as pessoas que acreditaram em mim. Daquele tempo para cá, de 2017, aí eu lutei muito, denunciei o executivo, fiscalizei, fiz projetos para Floriano, pena que não foram cumpridos, que eu não fazia parte da base do prefeito, do executivo. Época, né? Mas, meu irmão, foi um trabalho árduo, eu ia para as comunidades, via a situação dos colégios, cobrava a merenda escolar das crianças. Realmente Bilu, eu fiz um mandato a serviço do povo de Floriano. Você tentou fazer a diferença, né? Bilu, como é que está a questão da pré-candidatura? Recentemente, há 15 dias, exatamente há 15 dias, né? Você se reuniu com um grupo de pessoas, homens e mulheres, que estão como pré-candidatos, ou que têm essa visão de pré-candidatura. Como é que está o contato com esse povo? Como é que foi inicialmente a reunião, já que desde então, desde aquela reunião de 15 dias, aliás, de 10 dias hoje, né? Foi na segunda-feira da semana passada. Você não concedeu entrevista ainda no meio de comunicação. Como é que foi aquela reunião que inclusive veio pessoas de Teresina do partido para atender o seu convite? Foi muito boa, mas eu vou concluir aqui meu raciocínio. Em 2018 me candidatei a deputado estadual pelo MDB sem estrutura nenhuma, estrutura mínima, está lá minha prestação de conta na Justiça Eleitoral. Eu ainda tive 4.300 votos. Por muito bem, em 2020 me lancei de pré-candidato a prefeito em Floriano, apresentando um plano de governo revolucionário. Foi uma luta imensa para poder ser pré-candidato, depois candidato a prefeito. Porque as elites políticas de Floriano não querem pessoas do povo, pessoas que são trabalhadores, como eu, que sou açougueiro, não querem um carpinteiro, um pedreiro, um motorista, ou seja, qualquer profissão, sendo prefeito de Floriano. Isso parte das oligarquias políticas de Floriano. Mas eu consegui, aos trancos e barrancos, me candidatei. Teve ainda outra candidata da oposição, se dizendo que era da oposição, mas o Bilu conseguiu ainda, sem nada, com pequenos candidatos a vereadores, que vieram me ajudar, que eu agradeço a todos que se candidataram. A gente conseguiu ficar em segundo lugar, tirando quase 10.000 votos. Daí partimos para 2022. O Bilu com o mesmo grupo. Eu nunca mudei de grupo, nunca me vendi. Todo o tempo apoiando os candidatos que o MDB, que era o meu partido, apoiava. E era o PT. E eu todo o tempo sendo leal com esse pessoal. Quando chegou em 2022, trabalhei para eles, pedi para as pessoas votarem. E aí, meu irmão, as pessoas me cobrando, quando terminou a eleição de 2022, o Hospital Regional Tibério Nunes de Floriano, por que é que não fazem de imediato as cirurgias eletivas de uma pessoa que se acidenta, vai para lá com fratura exposta, de uma pessoa que precisa de urgência e emergência de uma cirurgia? E aí essas cobranças veio à tona. Eu tive que falar nas redes sociais, na imprensa,
fiz cobrança para o governador, falei também da Gespisa, o esgotamento sanitário de Floriano. Uma vergonha, a obra não terminou, gastaram 200 milhões nessa obra, dinheiro federal. O governo do estado, através da Gespisa, se apropriaram da obra, pois tudo bem, que tem uma lei federal que dá essa condição para eles. Então, estão cobrando quase 100% de uma taxa de esgoto do florenense. Pois bem, quando foi na eleição de 2022, o Silas Freire pediu para a então governadora Regina Souza não cobrar o esgoto de Floriano. E aí foi estabilizado durante a eleição de 2022. Pois só foi passar a eleição que o governador novo assumiu, voltar à tona a cobrar o esgoto. E falaram já num projeto em Teresina de vender a Gespisa, fazer uma concessão, ou seja, privatizar. Tem uma cláusula nesse contrato, que eu já andei vendo ela, que a empresa que ganhar a concorrência, que ganhar essa concessão, ela pode cobrar até 140% do esgoto de Floriano. Ou seja, florenense, vocês que estão me ouvindo agora, se você paga R$100 de água, você vai passar a pagar 240. E foi isso que o Bilu foi reclamar, pedir para a população, não pedir nada para mim. E aí o pagamento que me deram o MDB, não gostaram, eu acho que o PT também não gostou, combinaram para tirar a possibilidade do Bilu ser pré-candidato a prefeito em Floriano em 2024. Então, há uma perseguição na sua visão? Na minha visão, de todo mundo que entende, o povo que eu já conversei, o Bilu está sendo perseguido na hora que terminou a eleição de 2022 até o momento. O que é que esse pessoal querem? Que o Bilu não se candidate. Para você ter um fato novo aqui, você já viu o Instituto de Pesquisa que passou 2023 até agora 2024 fazendo pesquisa em Floriano sem colocar o nome do Bilu e nem das outras pessoas que dizem que são pré-candidato a prefeito. Só coloca 2 nomes em Floriano. Uma pesquisa mentirosa, eu quero dizer aqui para o dono desse instituto, é um tal de Datamax de Teresina, que eu já tive informação que é ligado ao MDB e o PT. Essas pessoas estão querendo mostrar para o povo de Floriano que o Bilu não é candidato a prefeito, não é pré-candidato a prefeito. É como, N. Barro, se tivessem me colocado dentro de um abismo, dentro de um poço cacimbão, sem luz, sem nada. Eu estava nessa escuridão. De repente, o PL de Teresina, em nome do comandante Fabrício, que eu agradeço muito, veio em Floriano, ele é presidente estadual. Soube da minha história toda, diz que o partido dele, que ele é presidente, o PL, está à disposição do Bilu e do seu pequeno grupo de pré-candidatos a vereadores para se candidatar em Floriano. E eu, neste momento, eu agradeço a vinda desse pessoal para cá, para Floriano, nos dá essa possibilidade. Em nome do povo de Floriano, das pessoas que gostam do Bilu, que sabem que o Bilu trabalha para crescer a vida das pessoas dioturnamente, e quer o bem de Floriano, quer transformar Floriano. Eu agradeço a esse pessoal de Teresina. Bilu, você estará assumindo o PL em breve, né? Ainda não assumiu, não é isso? Ainda não assumiu. Eles pediram os nomes, a gente mandou, vão fazer a nominata, mandar para o TRE, e vai sair a provisória aqui na Justiça Eleitoral de Floriano. Do PL, nós temos aqui alguns vereadores, você sabe disso, que são ligados, que foram eleitos no partido, dentre os quais você pode citar os vereadores, é o Davioca, é isso? É um deles? Davioca, a da Guia. Da Guia do Edgar. O Magno. O Magno. E tem outras pessoas também. Tem 2 vereadores, na verdade 3, né? O Magno é suplente, mas está na cadeira de vereador. Já passou a ter um diálogo com essas pessoas? Vai aguardar ter um contato com elas? Como é que fica essa situação aí? Nós, a gente que vamos fazer parte do PL, estamos esperando sair a provisória. Certo. Quando sair, vamos conversar com essas pessoas. O PL... Você acha que elas continuam no partido? O PL é partido liberal, por certo. isso que é liberal. Essas pessoas vão ser convidadas a continuar... A permanecerem. E vai ter espaço para eles se candidatarem. Aqui o PL não persegue ninguém, diferente do que fizeram com o Bilu para trás. Nós vamos conversar. Quem quiser ficar, o espaço está aberto. O Silas Freire está com você? O Silas tem o cunhado dele, que é pré-candidato a vereador, é o Leno. O Leno já é filiado no PL. Ele nos falou para nosso grupo que vai continuar filiado no partido. Mas o Silas, vocês fecharam um acordo verbal, acredito que tenha sido só verbal, ainda no ano passado, né? Inclusive foi publicado imagens aqui no Piauí Notícias, imagens do Silas
e do Bilu. Indiretamente o Silas está com o Bilu? É nosso pensamento. Naquela época ele falou que ia nos apoiar. Certo. E nós esperamos que continue, que ele é uma pessoa boa. Como eu falei do esgoto, na eleição de 2022 ele falou com a então governadora para tirar a taxa de esgoto de Floriano. E cumpriram, mas quando passou a eleição, esse governador voltou a cobrar. Que é uma tragédia aqui para nossa cidade, que a gente sabe que o povo é pobre. São na grande maioria comerciário, da agricultura familiar, pessoas que têm uma vida trabalhando sol a sol no dia a dia para buscar a sobrevivência de seus familiares. Bilu, uma pergunta aqui de um internauta. Vereador, líder Bilu, quais são as alianças políticas que o senhor já articulou para as eleições de outubro? Eu quero agradecer esse internauta e dizer para você, amigo, excelência, que o Bilu não tem aliança política com políticos. A gente faz aliança com a população. Meu plano de governo é o de 2020. É fazer a escola integral para levar a criancinha do 1º ao 5º ano, para almoçar na escola, fazer as tarefas de casa, praticar esporte, jantar, só ir embora à noite. O que ganha a mãe de família com isso e o pai de família? Você sabe, internauta, que a maioria de nós florenenses, a gente vive com 1, 2 salários mínimos. E se uma mãe pegar seu filho pequeno, levar para uma escola integral e ela passar o dia todo na escola, ela vai ter a chance de arrumar um emprego, de levar renda para ajudar a sua família. Esse é o posicionamento do Bilu, como também, N. Barros, fazer um polo em Floriano de produção de frutas e verduras. Como a gente sabe, Floriano, todas as frutas e verduras que a gente consome, na sua grande maioria, 95%, vem de outros estados. E nós vamos, em 2020, eu fiz esse projeto, apresentei à Justiça Eleitoral, cadastrar 500 agricultores, dar a terra para quem não tiver, pegar fazendas improdutivas, alugar com esses fazendeiros, ratear com esses produtores, depois trazer a Embrapa para dar o curso técnico para aprender a plantar frutas e verduras, e ninguém sem dinheiro faz nada. A prefeitura vai fazer um fundo municipal para amparar essas pessoas, dar o financeiro para eles começarem a produzir. Imagine só, internauta, 500 agricultores produzindo frutas e verduras em Floriano, com o Rio Parnaíba desse, com terras férteis, Rio Itaueira do mesmo jeito. Floriano vai ser uma cidade próspera, uma cidade que vai ter uma produtividade imensa, vai ter milhares de empregos direto e indiretamente. Quando estiverem produzindo, Floriano não comporta 500 agricultores de fruta e verdura produzindo. Nós vamos, no segundo momento, fazer a Ceasa para essas frutas e verduras serem lançadas, serem vendidas em outros centros, em outras cidades, nas capitais. Os agricultores vão ter a capacidade de produção e a venda. Nós vamos fazer uma associação com a Ceasa para vender essas frutas e verduras, e o dinheiro que a gente manda para outros estados toda semana para comprar vai circular em Floriano. Vereador, você aceitaria ser vice em alguma hipótese? É uma pergunta também de um internauta. Caro internauta, eu fiz um projeto em 2020 revolucionário para Floriano. Além das frutas e verduras da escola... Mas você aceitaria ser vice de alguém? Deixa eu concluir, excelência. Além das frutas e verduras que a gente vai produzir, nós vamos fazer uma usina de asfalto para fabricar o asfalto, tirar a areia do Rio Parnaíba, do Rio Itaueira, comprar o pinche, que é a borra do petróleo, e fabricar o asfalto. Eu tive fazendo uma pesquisa com vários engenheiros. Se a gente fabricar o asfalto, vai sair 200% mais barato do que licitar com empresa privada. Nós vamos fazer com que a Secretaria de Infraestrutura asfalte todas as ruas de Floriano e as principais da zona rural. Cara internauta, o Bilu tem um plano de governo. Eu não estou sendo contra a ninguém que queira ser vice. E não tenho nada para falar. O senhor sairia vice de alguém? Cada um tem seu posicionamento. O senhor não sairia? Mas no momento, Enibarro, o Bilu é pré-candidato a prefeito. E tá certo com o meu pequeno grupo, as pessoas que me dão suporte, que a gente é pré-candidato a prefeito. Muito bem. Bilu, Carneiro Souza diz assim: Bilu, você filiou-se ou vai filiar-se ao PL, o partido de Jair Bolsonaro. Você vai se identificar como candidato do partido do ex-presidente ou vai esconder o nome dele como muitos fazem? Bilu nunca ficou atrás do muro, cara internauta, em cima do muro. Bilu é um cara de posição. Pobre,
todo o tempo, mas lutando no dia a dia, trabalhando. Eu me identifico com a maioria dos florenenses que vivem desse jeito. Eu vou para o partido do presidente Bolsonaro e vou dizer para toda a cidade, para todo mundo, que eu sou candidato do PL, do partido do presidente Bolsonaro. Tá firme, né, Bilu? Tá firme nessa situação. Firme, nessa até o momento que se sabe esse posicionamento. Jefferson Rodrigues, oi, tudo bem? Bom dia, sou de Floriano, diz ele. Carneiro Souza, acabei de fazer a pergunta. Terezinha Maria, bom dia, Ani Barros, bom dia, Ivan Nunes, um dia abençoado para vocês. Terezinha diz assim, Laciele está mandando um abraço para vocês, muito obrigado. Erivan Carvalho, ex-secretário de uma das gestões lá de Socorro do Piauí. Erivan Carvalho pergunta, meu caro Bilu, você acha ser possível vencer eleição sozinho, sem apoio das lideranças, uma vez que é preciso montar uma chapa majoritária e proporcional? Meu caro internauta, muito obrigado por sua pergunta. Eu quero dizer para Vossa Excelência que a eleição em Floriano, 60% da população não vive às custas de político, e sim trabalhando no dia a dia para sustentar seus lares. Então, eu aposto nesse povo, o povo que não estão envolvido com esses políticos, com a cabine de emprego que tem aí, que a gente vê falar, que as coisas não funcionam por causa disso. E o Bilu é candidato de todos. Se as pessoas entenderem que nosso plano de governo vai crescer Floriano, vai dar uma posição de destaque para a nossa cidade, em 100 anos de administração pública municipal, Floriano foi a mermice todo tempo. A gente vê só o básico, é pintura de colégio, reforma de posto médico, calçamentos, mas nunca teve uma inovação, cara internauta. A inovação que eu falo é você atrair fábricas e indústria para a cidade, é você produzir frutas e verduras para deixar de comprar em outros estados, é você fazer escola integral, é você fazer usina de asfalto, é você fazer campos, gramado iluminado de futebol nos 40 bairros de Floriano e nas principais comunidades da zona rural. Para quê? Para tirar, impedir que a criança e o adolescente, cara internauta, entre para o mundo das drogas, o mundo dos crimes, porque hoje a gente sabemos que a droga é terrível no nosso Brasil, no Piauí e, consequentemente, em Floriano. Tem desestabilizado muitas famílias. E é essa a minha preocupação, sempre foi tirar o jovem, a criança do mundo das drogas. Bilu, o senhor já nos falou numa vez anterior que não faz pesquisas para avaliar o seu nome, a sua posição em relação aos demais candidatos do município de Floriano. O senhor acabou de citar que o Instituto de Teresina tem feito pesquisas, no entanto, não tem colocado o seu nome nessas pesquisas. O senhor citou até, inclusive, sem dizer nomes, que 2 candidatos foram citados ou estão sendo citados nessas indagações desse Instituto da capital piauiense. Como é que o senhor avalia, neste momento, entre os mais bem colocados em relação à votação popular ou gosto popular, se o senhor não tem pesquisa? Como é que o senhor tem avaliado o seu posicionamento em relação à vontade do povo? O que eu quero dizer, Nibarro, que é uma covardia. Isso já vem de Teresina, da liderança maior do Estado, como eu falei, para desestabilizar o Bilu, para tentar fazer com que a população entenda que o Bilu não é candidato. Eles passaram 2023 fazendo essas pesquisas falsas, sem colocar o nome do Bilu e de outras pessoas que dizem que são candidatos em Floriano, e também dizendo nos 4 cantos da cidade, seus cabos eleitorais de Floriano, que são pagos para fazer isso nas redes sociais. Eu costumo chamar de Isso aí que o senhor não vai brigar por uma cadeira pela cadeira. Soldados cibernéticos. É isso que eles são, essas pessoas que são pagos para falar bem de certos candidatos em Floriano. E derrubar outros. Me derrubar, eu fui o segundo mais bem votado em 2020. Por que eu não falo a língua desses indivíduos, que eu costumo chamar esses políticos do Estado que estão contra o Bilu, e até aqui de Floriano, de eixo do mal? Essas pessoas, Enibarro, eles andam sorrindo para as pessoas alegres, porque estão recebendo mundos e fundos para andar desse jeito. Pergunte, internauta, você, eleitor de Floriano, se você há 5 anos atrás, há 10 anos, você viu esses pré-candidatos de Floriano, que estão dizendo aí que são o dono do pedaço, andar sorrindo nos bairros de Floriano, na zona rural, abraçando as pessoas. Eles andam agora, eleitor, porque
Eles querem ganhar a sua arma que você tem, que é a mais É preciosa, o voto. que é o seu voto, meus amigos. Abra os olhos para essas pessoas. Ô, vereador, o senhor se sente diferente dos demais políticos aqui da cidade, ou seja, os pré-candidatos, se sente diferente de alguma forma? Eles querem ser diferente do Bilu. Eles me julgam pela capa, pelas aparências. Mas Como assim pela capa, pelas aparências? porque o Bilu não anda de paletó, o Bilu não tem altos empregos no estado, no município, porque eu rejeitei tudo isso em nome de uma população, em nome de uma saúde boa, para quando o cara chegar no hospital precisando de uma cirurgia, ele ser feita imediatamente, e isso não vem acontecendo. Para não explorar a população com esgotamento sanitário que não foi concluída a obra, pela uma estrutura boa, pela uma escola de qualidade, uma escola integral de qualidade, por um desenvolvimento de Floriano. Isso foi que eu reivindico desde 2016. E muita gente, tem hora que eu tenho pena de pequenos trabalhadores como eu não sei o que é que está acontecendo, pessoas tomando partido desses elementos que quer o mal de Floriano, trabalhador. Essas pessoas, esses políticos, que eu chamo de eixo do mal, eles querem o orçamento. Eles não querem te incluir no orçamento de Floriano. E os projetos do Bilu é em relevância para incluir o trabalhador de Floriano no orçamento. Não para ficar com a pequena parte, 10% da cidade e 90% não. Vereador Bilu, o seu nome está entre os que se destacam neste momento na política de Floriano. E aí eu vou ter a ousadia de citar aqui alguns nomes do prefeito Antônio Reis, o Marcos Vinícius, a Ana Cleide, o professor Maurício Bezerra. O senhor acha que haveria possibilidade de se unir politicamente com alguma dessas pessoas que eu citei? Essas pessoas, Enimbarro, essas pessoas não querem se unir com o Bilu. Elas que não querem. Eles não querem. O projeto do Bilu é para desenvolver Floriano. Os projetos que eu venho falando desde 2020 é para colocar o trabalhador de Floriano com uma perspectiva de vida totalmente diferente do que está vivendo hoje. Ou seja, colocar o orçamento de Floriano em prol do povo de Floriano, que isso nunca aconteceu. O que aconteceu aí dessas gestões que passaram tudo, que eu vi, não foi nada disso. Então o senhor não tem tido conversas, ou seja, não tem sido procurado, não tem tido diálogo com pessoas, com pré-candidatos a prefeito, pessoas que têm pretensões de disputar a eleição, se programando para outubro deste ano. O senhor não tem sido procurado e nem procurou ninguém para tratar sobre isso? Essas pessoas, eu já vi aí, acompanhando as redes sociais anteriormente, eles todos estão juntos, são um grupo só. Você vê que em 2020, o Bilu enfrentou o grupo do então atual prefeito e o PT. Com quem era que o PT estava em 2020? O Bilu enfrentou essa gente toda. Então eles têm uma mágoa, uma perspectiva de o Bilu, se ganhar a prefeitura de Floriano, mudar os rumos da cidade. O que é mudar os rumos? É colocar um orçamento de Floriano em prol da população, fazer com que o dinheiro circule em prol de 100% da cidade, não só em prol de 10%, como a gente tem visto ultimamente. São 12 horas mais 40 minutos. O Erivan faz a última pergunta aqui. Erivan Carvalho diz assim: o seu planejamento de governo é bem amplo. Será que dá tempo para fazer num período de 4 anos, apenas um mandato? Daria tempo, no caso de eleição vitoriosa, claro? Meu irmão, se eu vencer a eleição, você vai ver o que é desenvolvimento em Floriano. Eu vou atrás das fábricas e as indústrias no sul do país, no sudeste, na Zona Franca de Manaus. Eu vou fazer o polo industrial para abranger essa gente aqui, só pelos empregos. Eu vou criar a escola integral, eu vou criar os campos de futebol, gramado iluminado, para fazer as escolinhas de futebol em cada bairro. Floriano vai ter prosperidade. Eu pedi em 2020 uma chance para o povo de Floriano. Infelizmente, não foi daquela vez. Mas esse projeto continua vivo no coração do florenense. Só em você, internauta, você pegar, fabricar asfalto em Floriano através da Secretaria de Infraestrutura e de Transporte, unir essas duas secretarias, conjugar, fazer uma só, e você tirar licitações que levam 100%, 200% a mais dessas obras, você vai fazer uma cidade totalmente diferente do que temos hoje. Vereador Bilu, ex-vereador Bilu, são 12 horas mais 42 minutos, são mais de 20 minutos de bate-papo, de exposição das suas ideias em relação à sua pré-candidatura. Só para finalizar,
o senhor está pré-candidato, não abre da sua pré-candidatura, o senhor está firme nisso, né? Não tem tido diálogo com nenhuma liderança política de Floriano em relação a isso, não tem tratado disso também com pessoas interessantes em relação a apoiar alguém, a se unir com alguém. Agora, quem seria um possível vice do Bilu? Já começou a estudar isso? Pode ser qualquer trabalhador, cara. É até melhor se você colocar uma pessoa do dia a dia que tem uma boa índole, que seja benquista na cidade, que seja uma pessoa que todo mundo considera, que ele considera as pessoas, do que colocar velhas raposas no cenário político. É melhor... Você já tem alguns nomes em vista? Não, eu tenho conversa com várias pessoas para a gente marchar junto, mas nome de vice a gente não conversou com ninguém. É por isso que eu digo, pode ser qualquer pessoa. E o Bilu não está disposto a abrir dessa candidatura, desse momento, dessa pré-candidatura à Prefeitura de Floriano. Vou te dizer uma coisa aqui, caro repórter, aí, para os internautas de Floriano. O Bilu, em 2020, se quisesse ter dinheiro, quisesse ter carrão novo, hoje eu estaria andando desse jeito. Houve oferta naquela época? Muitas propostas, mas o Bilu recusou todas. Fui candidato a prefeito. Uma pena que o povo de Floriano não vão avaliar os nomes que se propõem de candidato a prefeito. Gente, faça uma busca nos nomes. Analise a vida pregressa dessas pessoas. A sua votação, Bilu, para o primeiro colocado da época, foi de 6 mil votos de maioria. O senhor foi o segundo colocado, não é isso? E o Joel Goel Campanha teve 9 mil e poucos votos, se não me falha a memória, e o Joel um pouco mais de 14 mil, ou seja, de 9 para 14 daria a média de 6 mil aproximadamente aí. Com o que o senhor rejeitou, não seria possível para, de repente, àquela época ter vencido as eleições? Não, amigo, os números são o seguinte, a Ana Cleide tirou 7.500 votos, o Bilu 9.752. Certo. Faltou 250 votos para fechar os 10 mil. Sim. E o Joel, 14.300. Foi o que eu acabei de citar. Se você descontar 14.300 de 9.752, dá 4.700 votos. 4.700 e pouco. Essa foi a maioria do Joel. Então, aproximadamente 5 mil votos, 4 mil e poucos votos. 4.700. Se você somar a votação do Bilu com a Ana Cleide, ia dar 17.200 votos. Imagine só. Se a Ana Cleide não tivesse sido candidata naquela época, talvez a gente tinha sido vencedor. Estaria prefeito hoje. O nosso plano estava sendo colocado em prática. E não há entendimento entre o senhor e a Ana Cleide, duas lideranças que se destacam na política de Floriano? Nunca houve entendimento? Tentei falar com a Ana Cleide já há um tempo desse, mas liguei para ela, ela não me retornou. Agora, já avisando a campanha que se aproxima. Em 2023, ela não me retornou. Tentei de novo, mas a esperança é que as pessoas se sensibilizem, que veja Floriano. Se me passarem nas pesquisas aí, alguém vier compor comigo, como qualquer candidato aí, desses aí, que não fazem parte do grupo grande aí, que perseguiram o Bilu, pode vir que a gente faça a pesquisa e vamos avaliar o nome melhor. Só para finalizar, Bilu, Léo Camelo diz assim: parabéns, Bilu, pela sua humildade e o carisma autêntico que você tem. Tamo junto, coloca o Léo Camelo aqui através de uma rede social. Agradeço, Léo Camelo. Deus te proteja. Muito obrigado do fundo do coração. Eu quero que, meu sonho é que 15 mil pessoas de Floriano, como você, pensem dessa forma. Bilu, muito obrigado pela sua atenção. Já às vezes que convidamos, você sempre vem. É claro que tem suas obrigações, já deixou de vir algumas vezes, né? Por conta das obrigações de ordem pessoais e também profissional.